Agora vamos para o Cadeira na Calçada e hoje teremos uma conversa muito, muito especial com o dono desta casa. Essa casa toda bonita, eu sou só o jardineiro. Bom dia, mestre. Como é que está você, Bom dia, professor. Tudo bem? Vamos conversar aqui um tico. Primeiro, ele trouxe aqui um livro que foi feito pela Cidade Verde, mas esse está autografado. Então, um pouco da minha presença aqui em Teresina ao longo desse meio século. É um bocado de dia, não é? É, um bocado de dia. Um bocado de dia. Parabéns, obrigado pelo livro e eu também lhe trouxe outro. Então me manda. Viu? Que aqui foi a condensação da minha atividade na Constituinte, né? Pronunciamentos e propostas que eu fiz na Constituinte. E quero lhe chamar a atenção para duas particularidades aqui de proposta. Uma sobre a família e outra sobre a reforma agrária. Você tinha me falado sobre a família, você já tinha conversado comigo uma vez sobre isso, não é? Isso sempre foi uma preocupação, porque nosso amigo, velho amigo de todos nós brasileiros, Rui Barbosa, que ele é sempre um amigo, uma palavra que ele deixou, ele dizia que a pátria era a família amplificada. Então, se a família, o conjunto de família é boa, a pátria é boa. E por isso que nós temos que cuidar da família como forma indireta de cuidar da pátria. Muito bem. E assim foi uma preocupação nossa na Constituinte. E eu quero passar a você aqui Muito obrigado. Muito obrigado. Esse livro que foi editado nos 20 anos da Constituição. Mas me diga uma coisa, 30 anos de TV Cidade Verde. O senhor acha que ao longo desse tempo a TV cumpriu aquelas expectativas que o senhor idealizou, que o senhor criou? Ela não cumpriu, ela vem cumprindo ao longo desses 30 anos. Que quando nós idealizamos e lutamos pela criação da TV Cidade Verde, numa disputa ferrenha, porque é concessão do poder público, o nosso objetivo era servir a comunidade, era proporcionar meios educativos, diversão, informação, educação, como esse seu programa, né? que veio ao longo do tempo se inserindo dentro dessa nossa programação geral. E você, meu caro professor, é testemunha disso, ao longo desse tempo. Claro. A evolução que a televisão vem apresentando, perseguindo sempre o melhor, procurando sempre se superar a si mesma para melhor servir a comunidade. Um aspecto que precisa ser realçado aqui e agora. Essa televisão já nasceu com o olho no Piauí. Nunca foi uma estação repetidora, na verdade, Jesus. Ela sempre esteve procurando valorizar e mostrar coisas do Estado. Claro, essa é a nossa meta, tanto que o nosso primeiro slogan era mais Piauí no seu vídeo. Mais Piauí no seu vídeo. Por quê? Porque nós tínhamos uma programação muito maior do que a concorrente, então, e de hoje as concorrentes. A extensão da nossa programação é bem farta, né? E isso foi sempre uma exigência nossa com relação à cabeça da rede, que nós queríamos pelo menos umas 5 horas de programação local. Bem, o senhor foi empresário, é empresário, diretor de futebol, homem de televisão e político. Qual dessas atividades lhe satisfaz? Qual delas lhe satisfaz mais? Todas. Viveu tudo intensamente? Tudo intensamente. Eu só me entrego para uma atividade com garra, com amor, com determinação, com o objetivo certo a ser alcançado. Então, eu me multiplico. Eu sempre costumo dizer, brincando, que eu sou múltiplo. Porque eu já exerci atividades mais variadas simultaneamente. Professor, inclusive? Professor, inclusive. Fui professor de contabilidade, depois professor de inglês, professor de estatística e depois professor de direito. A especialidade é direito tributário. Porque não sei se você sabe, ou você lembra que eu já fui servidor público federal. Quando eu fiz concurso, quando eu era estudante, para, hoje se chama auditor fiscal federal, né? De tributos federais, quer dizer.
E na época tinha outro nome, era agente fiscal de tributos. E eu fiz esse concurso, passei, durante 20 anos eu exerci a atividade e aquela impulsividade que a gente sempre tem do novo e tudo, eu acabei pedindo exoneração para entrar na atividade empresarial. Graças a Deus. Deu certo e está dando certo. Com o sustentáculo dos filhos. É o ponto culminante que a gente tem, a família. Quando o ex-presidente Sarney assumiu, ele afirmou taxativamente que com a Constituição de 88 era impossível governar o Brasil. Ele disse com todas as letras, o Sarney exagerou na dose ou a Constituição era considerada avançada demais para o Brasil da época? Eu lhe explico a razão dessa manifestação dele e do secretário, do ministro da Fazenda na época. Nós procuramos na Constituição, nós os constituintes, adotar os estados e municípios com maior participação no bolo tributário, para que os estados e os municípios tivessem certa autonomia financeira para o alcance dos seus objetivos públicos, né? E assim foi feito. Demos uma participação maior no bolo, né, para os estados e os municípios. Então foi por isso que ele sentiu faltar terra debaixo dos pés, jogando isso. Porque o objetivo da Constituinte foi deixar para a União os elementos básicos do Estado: educação, saúde, segurança. Não? E não se preocupar com organização de estatais, e não se preocupar com atividade extraestatal e concentrar o poder, né, financeiro para subjugar os estados e os municípios, que infelizmente continuam indo para Brasília, né, com o chapéu na mão em busca de recursos. Os estados não têm recursos, pena, você vê hoje o quadro que o país vive. Vários estados atrasando salário, o que é uma coisa absurda. Então, o que é que se fez? Qual foi a iniciativa da União para suprir isso? Hoje ele cria as contribuições sociais, que são contribuições sociais só no nome, porque inclusive para a criação delas não existe tanto formalismo quanto a criação de um tributo. É um projeto de lei complementar ou se insere mesmo na Constituição de forma mais ampla, com 90 dias entre em vigor, dentro do próprio exercício, que com tributos, outros tributos com imposto não se configura dessa forma. E aí PIS, COFINS, contribuição social, para isso, para aquilo, CID, quer agora reimplantar o CPMF, né? Então, e com isso o Estado puxou para si, não de forma de imposto, mas de um tipo de simulado, um imposto de simulado. Se enche de dinheiro para depois ir generosamente e distribuindo de acordo com o compadrio existente entre o governante do Estado e da União. Foi isso que nós combatemos. Infelizmente, desfizeram. E os estados e os municípios continuam penando para suprir suas próprias necessidades. Afirma-se que a Constituição brasileira é extremamente detalhista, que é uma Constituição que trata de assuntos que deveriam fugir da competência da União. Ou seja, a Constituição americana ela é só um arcabouço em torno dos princípios fundamentais da República, mas não desce a detalhe. É mania do brasileiro, é herança portuguesa detalhar tudo num texto legal? Olha, sobre muitos aspectos é verdade. Há muitos detalhamentos que poderiam ser dada a coordenada básica para dar o desdobramento de lá através de lei comum, né? Mas há muitos detalhes aí, e muitos desses detalhes estão no capítulo das garantias, das cláusulas que não se pode mexer, alterar, não é? Pétreas. Pétreas. Você não pode mexer. Muitas delas desdobradas, muito miúdas, muito detalhistas, que estão em cláusula pétrea. Você quer
alterar, porque a vida social, é dinâmica, as coisas vão surgindo, você vai tendo que ajustar. Você sempre sair daquelas coordenadas que estão na Constituição, você pode ir ajustando as leis às novas realidades que vão surgindo. Não é? Infelizmente, existe isso, concordo com o que se diz. Excesso de detalhes para tratar de coisas que poderiam ser da alçada do poder comum, não precisaria estar numa Constituição, afinal de contas. Mas me diga uma coisa, há uma brincadeira, não sei se é verdade, à época da Constituinte, que a Constituição foi promulgada, se falava muito que o Ulisses Guimarães tentou escrever um prefácio para essa Constituição. Isso é verdade, mestre Jesus? É verdade. Um prefácio numa Constituição, isso é loucura. Não, ele fez não foi um prefácio que ele quis fazer. Ele fez uma mensagem como primeira página da Constituição e que houve a reação geral para retirar. É onde ele classifica a Constituição como Constituição cidadã. Foi nessa mensagem curta, umas 10 linhas assim, mas de qualquer forma tinha a assinatura dele. E aí foi contra isso que os constituintes se insurgiram para que fosse retirado. E não deixa de ter razão. Eu sei que a gente reconhece nele um baluarte nesse trabalho. Era um homem que presidiu a todas as sessões, nunca faltou a uma única. Nós entrávamos pela madrugada, era comum nós entrarmos pela madrugada em votações e ele lá presente, todo o tempo presente. Houve uma única vez em que ele se retirou para ser votado uma moção que iria favorecê-lo. Aí ele se retirou para que o outro presidente, mas em seguida voltou. Mas foi presente e constante. Mas isso, o pessoal reconhecendo, não ficaria bem, não atribuía a ele esse direito de se sobrepor a todos com uma mensagem, embora ele fosse o presidente. Era um trabalho do Congresso. Não um trabalho. Exatamente. Você acabou de receber uma homenagem há pouco tempo no Congresso Nacional. Eu vi a placa, um negócio bonito lá. Como é que foi essa reação, o reconhecimento do seu trabalho como constituinte e como homem de comunicação, empresário de comunicação? Bem, aquele contexto que o Stalin estava me emocionou demais. Me relembrando eu acho que mais de 200 de vezes eu ocupei aquela tribuna, porque, modéstia à parte, eu fui muito atuante, né? Muito presente nos trabalhos, nas manifestações, nos elogios e nas críticas, tanto que eu tenho 2 volumes de toda a minha atividade nos 8 anos, condensados em livros, 2 volumes. A toda a minha atividade está lá. Então aquilo tudo se passou na minha cabeça, aquela lembrança, fruto de um trabalho extra, né, sendo reconhecido pela Câmara através da nossa bancada, que é a nossa televisão, pelo papel que ela desempenha no nosso meio social, político, econômico, educacional, né, cultural. Então, a nossa televisão tem uma atividade ampla, alcança todos os campos da atividade humana aqui no Piauí. Sempre vendo o Piauí, se voltando para o Piauí e promovendo o Piauí. Então, aquilo lá nos deixou muito emocionados, tanto que me foi dada a palavra, eu quase não falei engasgado. Voltar àquela tribuna depois de 21 anos, já é uma vida, né? Porque eu saí espontaneamente, em face de uma série de circunstâncias negativas, eu resolvi encerrar. Carreira política. Exatamente. Então, para mim foi muito emocionante, me tocou muito a alma, fiquei muito feliz de ver esse reconhecimento. E os companheiros, e alguns que conviveram comigo, né, realçar aquele trabalho que a gente desenvolveu. Me deixou realmente muito feliz e encantado. Você ainda dá pitaco aqui, ainda puxa a orelha do Jesus Filho ou deixou que ele conduzisse a coisa como ele bem entende? De vez em quando a gente, como pai, tem um puxãozinho de orelha, né? Mas meus filhos têm liberdade, eles hoje estão na linha de frente, eu fico mais
na observação, e aqui e acolá a gente conversa, troca ideia, a gente sempre se reúne para trocar ideias, planejamento das coisas, né? E graças a isso é que nós estamos aí. E meu maior patrimônio é exatamente o que eu costumo dizer, é a família, a minha família. Essa família que eu constituí com a Maria Amélia, onde ela tem um papel muitíssimo importante, muito importante. Na verdade, eu considero ela como a educadora dos filhos, porque a gente está na linha de frente, fora de casa, trabalhando. Eu sempre digo que quem educa a filha é a mãe, o pai é um complemento importante, diga-se de passagem. O pai não pode, né, ser ausente a ponto de não participar. De hora nenhuma, tem que participar. É um suplemento fundamental, né? Digamos assim. Então, eles têm liberdade, mas a gente sempre conversa, troca ideia. Toda noite, por telefone, a gente faz um balanço da situação do dia e discute o futuro. Maravilha. Ô Pedro, traga uma cajuína para a gente comemorar aqui a presença do Dr. Jesus aqui. Por favor, Mestre Jesus. Muito bem. A famosa cajuína. Cajuína, todo o sucesso. E agora eu quero nossa fazer televisão. A nossa televisão e a sua casa, né? Que mudou muito. Bonita tá demais. Bonita demais, né? Viu? Mas isso aqui tem muito daquela cidadã, Débora, essa moça aí, ela sofreu muito. Você sabe que essa moça, ela se multiplica, né? Inclusive no cabelo. Cada dia ela tem um cabelo diferente. A gente nunca sabe se é a mesma Débora ou se é uma peruca que ela está usando. Mas é eficiente e faz o trabalho dela com muita competência aqui. Simpática e bonita. Bonita, beijo a Deus. Agora eu quero dizer o seguinte, a sua casa está dentro do padrão de evolução da televisão. Você está crescendo aqui com a sua casa dentro do ritmo que a televisão se impõe. Maravilha? Minuto só, já estaremos de volta. Um abraço.